e a câmera de vocês, que fica melhor. Eu vou sempre trabalhar com duas telas. Vai ter aí alguns momentos que vocês vão ver três telas minhas, tá certo? Vai ter um momento aí que vocês vão ver três telas minhas. Aí vocês estando com a câmera e a câmera de vocês desativada, fica mais fácil de você me encontrar onde eu estou. Agora sim, se você ainda não sabe, eu acredito que você já sabe. Bem do lado direito, tem onde tem assim pessoas. Aí é só você procurar aonde eu estou escrevendo no momento ou falando no momento, você encontra sem muita dificuldade, tá certo? Então, como eu já falei, peguem os cadernos, bora responder bem aqui umas coisas, para a gente já concluir provavelmente esse assunto hoje, tá certo? Peguem a caneta e o caderno e escrevam. Vai ser bem prático para vocês. Escrevam nossas resoluções aqui que eu vou fazer. Ó, no momento, eu estou no compartilhamento de tela. É para aparecer aí para vocês. Um negócio aí onde tem questão, aula, data 18/8/2020. Estão vendo? Aqui tá só a código branco. Pronto, é só você colocar na Opa. tela, como eu estou dizendo, ó, procure na tela. Tirem tirem as imagens de vocês, já é para ter aparecido aí. Apareceu? Apareceu. Pronto. Estão vendo? Ó, tem questões, data. Apareceu. Pronto. Apareceu. Ok. Então é o seguinte, ó. Vejam só aqui essa nossa primeira demonstração da aula de hoje. Se lembrem, nós estamos estudando dilatação superficial. Se lembre que superfície é área de alguma coisa, né? Então, eu estou estudando aumento de algum objeto em duas dimensões, tá certo? No segundo semestre, a gente terminou com dilatação linear, apenas uma dimensão. Olha só essa questão aqui, pessoal. FUVEST de São Paulo. Diz assim, ó, duas lâminas metálicas, a primeira de latão e a segunda de aço, de mesmo comprimento, a temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetálica, conforme a figura a seguir. Vocês podem ver aqui, ó, nessa figura, onde tem latão e aço, que o latão está em cima e o aço está embaixo. O que é que significa, pessoal, quando ele quer dizer assim, uma lâmina bimetálica? Ele quer dizer com essa explicação de lâmina bimetálica porque são dois metais. Então, bi vem de dois. Tá certo? O bi vem de dois. Aí pergunta, o coeficiente de dilatação linear do latão é maior. Veja só, ele está dizendo que o coeficiente de dilatação linear do latão é maior que o do aço. A lâmina bimetálica é aquecida a uma temperatura acima do ambiente e depois resfriada até a uma temperatura abaixo do ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetálica quando aquecida, forma à esquerda e quando resfriada, forma à direita. Quer dizer, nesse exemplo aí, pessoal, vocês têm duas lâminas. Eu vou interromper aqui essa tela e eu queria que vocês fossem para onde tem uma lousa, tá certo? Acho que fica mais fácil aí. Procurem aí onde está a lousa, uma lousa branca, aonde eu estou desenhando aí essa lâmina bimetálica. Tá falando do retângulo? Isso, seu Sai, muito bem. A de cima era o latão, né?
E a de baixo era o aço, era, pessoal? Não me lembro o nome. Pronto. Ó, o que é que ele dizia? Na lâmina de cima, pessoal, a lâmina de cima tem maior coeficiente. Se lembrem que se é dilatação em área, isso aqui o coeficiente é o beta. O coeficiente é o beta. O que é que significa ele dizer que ele tem maior dilatação? Por exemplo, se na temperatura ambiente, ou seja, no momento, se a temperatura inicial desse negócio, só supondo, fosse 30 graus, quando eles foram aquecidos, supostamente, isso aqui é só uma suposição, fosse a 100 graus. Quem vai dilatar é simples, quem dilata mais é quem tem o maior coeficiente de dilatação. Então, o latão que está em cima, ele vai aumentar mais, tá certo? Nessa lâmina bimetálica. O que acontece? Mudou a temperatura, os dois estão expostos à mesma temperatura, o que acontece com o latão? O latão vai aumentar o seu tamanho. O aço não vai aumentar de tamanho? Vai. O aço também vai aumentar de tamanho, só que em menor quantidade, ok? Em menor quantidade, porque o coeficiente do latão, a questão é bem prática, ela diz que é maior. Logo, para onde seria, pessoal, a curva de dilatação dessa lâmina bimetálica? Sempre a curva é para o lado de quem tem maior coeficiente. Então, como quem tem maior coeficiente é o de cima, essa lâmina ia ficar assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá certo? Eu não sei desenhar muito bem aqui, mas dá para vocês interpretarem, ó. Essa lâmina, no primeiro momento, ia ficar assim, ó. Tá certo? Virada para cima. Aí você pergunta, mas por que ela vai ficar para cima? Porque o latão tem maior coeficiente, então a curva sempre é para o lado do maior. Isso no aquecimento, isso quando ela aquece, isso quando ela está aquecendo. E se ela resfriar? Quando ela resfriar, pessoal, o contrário. Quando ela resfriar, o contrário. O latão vai dilatar também mais. Por que ele vai dilatar mais quando ele resfriar? Quando ele resfriar, vai ser o contrário. Quando ele resfriar, tudo pelo coeficiente, pessoal. O latão tem o coeficiente menor, então ele vai resfriar mais, ou seja, ele vai ficar em menor tamanho, tá certo? E o aço vai continuar um pouquinho maior. Então essa curva vai mudar, ó. Agora essa curva, ixi, mano, aqui ficou feio demais. Essa curva agora ia ser para baixo, tá certo? Então é isso que acontece, ó, numa lâmina bimetálica. Quando ela está aquecida, a curva é para o lado de quem tem maior coeficiente. Quando ela é resfriada, a curva sai o contrário, tá certo? Só que aqui eu desenhei errado, era para ser assim, ó, tá certo? Sempre quem fica maior puxa o outro. Sempre quem fica maior puxa o outro, né? Aqui em cima o latão ia ficar maior, puxa o outro para cima. E aqui o latão ia ficar menor, então o aço puxa ele para baixo. Então, ó, voltando aqui na nossa questão, nós vamos para a apresentação de tela novamente. Tem alguém querendo entrar, alguém atrasado, olha que feio. Então, ó, na apresentação de tela, guarda só um minutinho aí, pessoal, que aparece. Simon, acho que tu tá com tua câmera acionada, não tá não, Simon? Não. Tá não? Ok, Simon. Valeu, grande Simon. Então, pessoal, ó, procurem aí novamente a apresentação de tela. Saiam de onde tem a lousa e procurem aí a apresentação de tela. Vão lá para minha apresentação de tela. Eu acredito que deva estar quase aparecendo aí.
Procurem a minha apresentação de tela. Onde tem pessoas, vocês vão procurar a apresentação de tela, tá certo? Localizaram já? Ou ainda não apareceu? Ainda não apareceu. Pronto, já que essa aqui demora um pouquinho. Apareceu ou ainda não? Pronto, porque demora um pouquinho já que aparece. Demora um minutinho aí já que ela aparece. Como é que ia aparecer, pessoal? Ainda é difícil, né? Aí aparecer aí para a gente ver novamente a questão. Ó, agora sim, agora dentro de alguns segundinhos aí aparece para os senhores. Ok? Apareceu, né? Deu certo agora. Pronto, é porque demora um pouquinho mesmo, que é assim mesmo. Então, ó, nessas condições, o que a gente viu? Uma ficou para cima, né? E a outra ficou para baixo. Qual é a alternativa correta, pessoal? A, B, A, C, A, D ou A, E? Qual foi a alternativa correta? A, B, A, C, A, D ou A, E? Vocês acabaram de... A D. E... Muito bem, a letra D, né? A letra D seria a representação da lâmina bimetálica aí perfeitamente, ok? Pessoal, bem aqui, já na segunda questão, tem assim, ó, um quadro de 2 metros de lado, um quadro de lado de 2 metros, um quadro tem um lado de 2 metros quadrados. Ele diz que é de um material de coeficiente de dilatação superficial. Olhe que o coeficiente é dilatação superficial. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. O que ele diz? Determine a variação de área desse quadrado quando ele for aquecido, quando ele for levado a uma temperatura de 80 graus Celsius. Tá certo? Então, ele está lhe dando aí um quadrado, né? Um quadrado, na verdade. E esse quadrado, ele está dizendo que tem 2 metros de lado. E um coeficiente de dilatação superficial de 1,6 vezes 10 a menos 4. E está sendo aquecido. Pessoal, eu acredito que não é preciso eu tirar a apresentação de tela. É só vocês ir aí para onde tem a lousinha. Vocês estão vendo a lousa? Então, é só vocês ir aí para a imagem que tem a lousa. Pronto, não é preciso interromper a tela, dá para vocês verem. Ó, a questão diz que é um quadrado. Nesse conteúdo, pessoal, a gente utiliza a área de figuras planas. Por exemplo, eu sei que a área de um quadrado, lá na geometria básica, a área de um quadrado, ela é base vezes a altura. Para mim saber a área de um quadrado é base vezes a altura. E se fosse um retângulo também, era a mesma coisa. É só você multiplicar a base vezes a altura. Então, como eu estou trabalhando com área, e ele está me dizendo que esse negócio aqui tem 2 metros de lado, então o outro lado dele também é 2 metros. Tá certo? Então, aqui eu tenho que trabalhar com a área, porque é uma dilatação em área, ok? Então, não posso começar a responder essa questão sem fazer isso. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar primeiro e calcular a área desse quadrado. Você vai multiplicar 2 vezes 2. A característica mais simples da geometria plana é você saber que a área de um quadrado é igual, né? Os lados. Então, quando você multiplica 2 vezes 2, é 4. Então, 4 metros quadrados. Então, ó, você não ia trabalhar com esse 2, você tem que trabalhar com a área, se lembre. Você tem que trabalhar com a área. Nas questões da semana passada, a questão já dava a área, mas não é toda vez que ele vai dar área, não. E as áreas mais comuns que aparecem aqui é a do quadrado, a do retângulo, a do círculo.
A área do círculo é πr ao quadrado, né? A área do círculo é πr ao quadrado. São as que têm costume de aparecer aqui, tá bom? Então, como é que eu vou responder essa questão? Ele estava perguntando qual seria a dilatação superficial, né? Ó, como é a dilatação superficial, então, ΔS, que é a dilatação final, aí você vai pegar a inicial vezes o coeficiente do negócio, vezes a variação de temperatura. É só isso aqui, pessoal. São 3 coisas que fazem um objeto aumentar do seu tamanho. O tamanho que ele era inicialmente, o coeficiente a ele representado e a variação de temperatura que ele sofreu. Então, você ia pegar a área inicial, isso aqui é a área. Se você pegasse 2, você estava pegando o lado, estaria totalmente errado. Então, você tem que pegar a área. Então, vai ficar 4 vezes, quem é o coeficiente? Está aqui o coeficiente, ó, coeficiente dele. 1,6 vezes 10 a menos 4. Bora usar só 1,6, deixa o 10 a menos 4 para o final, né? Deixa o 10 a menos 4 no final, porque aí eu não tenho outra base 10. Se eu tivesse outra base 10, eu ia trabalhar uma com a outra, mas só tem ele. E a variação de temperatura, ó, é nossa amiga aqui, 80. Já é a variação que ele está dando, não precisa subtrair, né? Então, você ia multiplicar, ó, 4 vezes 80 seria 320, não é isso? 320. E eu tenho que multiplicar para mim encerrar essa conta aqui, isso aqui por 1,6. Então, ia ficar 6 vezes nada é nada, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3, 18 e 1, 19, 6 vezes 320 deu 1.920, né? Conferindo, 6 vezes nada é nada, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Agora o 1. 1 multiplicado por qualquer coisa é sempre o mesmo resultado. Somando 0, 9, 11, como aqui é 11, vem 1 para cá, fica 5. Como eu tenho uma casa decimal aqui, ó, antes da vírgula, faz com que eu possa eliminar esse 0. Então ia ficar, ó, 519. Só que se lembre que tem o 10 a menos 4, né? Tem o 10 a menos 4 aí. Como esse expoente é negativo, mais uma vez eu lembro, o fato desse expoente ser negativo não quer dizer que esse número é negativo. Quer dizer que ele é pequeno, tá certo? Expoente negativo não indica número negativo, não confunda isso. Eu vou ter que pegar esse 519 e dividir por isso aqui. Logo, eu acho que você já sabe que a gente vai voltar, né? Eu vou voltar 4 unidades. Por que eu vou voltar 4? Porque aqui é 4. Tá certo? Então, eu vou voltar daqui, ó. Vou voltar daqui do 9. Então, vou voltar 1, 2, 3, completa a quarta com 0, vírgula 0. Então, a variação de área sofrida por esse objeto, pessoal, foi isso aqui, ó. Como a unidade estava em metro quadrado, ok? Com a calculadora você faz sair ligeiro demais, né? Numa prova, você não vai perder nem tempo. Escreveram? Copiaram? Ixi, Maria, eu tô subindo aqui, tô fazendo... Eu não. Pessoal, copia. Eu não copiei. Como é que vocês estão tendo aula para vocês copiar? Vocês não estão copiando, pessoal. Primeira informação que eu passei para vocês é que vocês pegassem aí o caderno e fossem escrevendo. Eu vou, no final da aula, eu vou querer que vocês postem isso para mim. Se você não estiver copiando, você copia depois assistindo o vídeo, né? Porque ele está sendo gravado, evidentemente, então você pode resolver. Não é engraçado esse bicho, ele só funciona melhor quando a gente está escrevendo. Posso passar para outra questão? Vamos lá. Ó, voltando para a apresentação de tela, voltando lá para a questão lá da questão número 2, então, eu já tenho a resposta, né?
Vocês podem rever o vídeo no final. E a terceira questão, dizia assim, ó. É uma questão do Enem, pessoal. Isso aqui já é uma aplicação. Isso aqui já é uma aplicação do conteúdo aí na parte do Enem. Uma questãozinha aplicada aí no ano de 2012. Tá certo? O que é que ele diz, ó? Você tem aí, ó, já aparece para vocês. Ótimo. Acabou de aparecer. Veja só, uma questão que eu não preciso de cálculo nenhum. É uma questão que eu vou precisar apenas de teoria, ok? Se eu souber a teoria, eu responderia essa questão facilmente. Então, lá, você tem na primeira imagem, que é essa aqui, ó, um senhor com um eixo. Um eixo é tipo aquele que tem bicicleta, um pedaço de ferro na mão. Aí esse pedaço de ferro tem uma arruela nele, né? Ele diz assim, ó, não consigo desarrachar essa porca. Quer dizer, nesse eixo tem uma porca dentro dela, né? E está muito fixa. Aí o outro criatura vai lá, o rapaz que está aqui perto dele, ele diz assim, ó, eu consigo. Aí ele pega aqui uma vela, né? Supostamente aí no desenho, ele pega uma vela e ele vai aquecer esse conjunto. Ele está aquecendo aí esse conjunto. E aqui na terceira imagem já aparece ele com a porquinha na mão, ó, estão vendo, e com o eixo, né? Quer dizer, ele conseguiu destravar, né? Desatarrachar, na verdade, a arruela aqui para o rapaz só com aquecimento. Aí a pergunta é, o quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Pergunta, para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Aí você tem 5 opções aqui do lado. Aço e níquel, alumínio e chumbo, platina e chumbo, ouro e latão, cobre e bronze. O que é que você teria, ou o que é que você tem que observar nesse conjunto? Como as respostas são dois elementos diferentes, e como se trata de dilatação, a primeira pergunta que eu vou fazer a vocês é o seguinte, se esses materiais, pessoal, fossem do mesmo objeto, quando eu aquecesse, eles iriam dilatar igualmente ou diferente? Igual ou diferente? Se fosse do mesmo material. Podem responder, pessoal, sim ou não? Se esse conjunto aí fosse do mesmo material, o que é que eu quero dizer? Se fosse alumínio, todos dois, eles iam dilatar igual ou diferente? Estou esperando a resposta de vocês. Tenho vergonha não, pessoal. Pode falar. Seria igual ou seria diferente? Se eles iam aumentar? Diferente, Raimundo? Se fosse os dois de alumínio... Igual. Igual, né? Igual. Por que igual? Porque o alumínio não tem o mesmo coeficiente. Então, se fosse as duas peças, a porta e o eixo de alumínio, eles iam dilatar proporcionalmente. Então, eles iam aumentar o tamanho. Então, ia ficar mais difícil. Então, para acontecer essa ruptura aí, essa porca poder sair desse eixo, o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer que um dos metais aí tem que ter o coeficiente menor do que o outro. Ou seja, duas peças diferentes, um sendo com coeficiente menor e o outro com coeficiente maior. Porque quando forem submetidos à diferença de temperatura, o que é que vai acontecer? Um vai aumentar de tamanho mais rapidamente, o outro não vai conseguir acompanhar o mesmo desenvolvimento, ele vai ficar menor. Aí, por isso que ele conseguiu tirar, tá certo? Então, nesse sentido, se você analisar na letra A, ele diz que é o aço e o níquel. O aço, aqui na tabelinha, diz que é 1,2. E o níquel é 1,3.
Ó, o aço 1,2 e o níquel 1,3. Isso é muito próximo um do outro, pessoal. Se eles aquecerem, eles vão crescer igualmente. Então, não seria essa resposta a resposta ideal. Letra B, alumínio e chumbo. Cadê o alumínio? O alumínio é 2,4. E o chumbo é 2,9. Ó, 2,4 e 2,9. Pessoal, aqui dessa tabela, são os elementos que têm maior coeficiente. Por que eu estou dizendo que é o maior? Porque é o maior valor numérico representado. Se essas duas peças fossem submetidas a aquecimento, elas iam aumentar o tamanho muito rapidamente. Então, elas iam acochar mais. Então, também essa daí não tem sentido, né? Agora, quando você olha aqui a letra C, ó, platina e chumbo. Letra C, platina e chumbo. A platina, veja só, cadê ela? É 0,9. E o chumbo, cadê o chumbo? 2,9. Pessoal, olha a diferença. Ó. A platina 0,9 e o chumbo 2,9. Quer dizer, é quase 3 vezes maior do que 0,9. Né? Ou seja, é uma diferença muito grande. O que significa? Que quando eu aquecesse uma peça de chumbo e platina ao mesmo tempo, o chumbo ia aumentar em uma velocidade maior do que a de platina, tá certo? Então, eu facilmente conseguiria, através do aquecimento, saltar essas duas peças. Por quê? Porque um, que é o chumbo, dilata muito mais rapidamente que a platina. Então, a nossa resposta correta aí seria a letra C, tá certo? Seria a letra C de casa. Se você olhar a alternativa B e a alternativa E, é a mesma coisa. Os coeficientes vão estar muito próximos um do outro. Tá ok? Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não. Não? Pois muito bem. Quarta questão. Pessoal, alguém que esteja enxergando aí direitinho quer ler essa quarta questão para nós? Alguém lê aí, por favor? Quem gosta de ler? Sem se atropelar, pessoal, um outro. Alguém gostaria de ler? Algum voluntário, pessoal? Vou ler, Raimundo. Ótimo, leia. Ano 2014. Banca INEP órgão. Enem, prova INEP 2014. Exame Nacional do Ensino Médio, primeiro e segundo dia. Para a proteção contra curto-circuitos em residências são utilizados disjuntores compostos por duas lâminas de metais diferentes, com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada limite, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para as esquinas dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de natureza e elasticidade. Pronto, muito obrigado. Pessoal, ó, bem aí no final dessa questão, você pode analisar que esse texto todinho lá em cima, que a colega leu para a gente aí, é apenas uma informação do que é um disjuntor, o que é um circuito. Mas o que interessa para mim é o que está bem aqui no final da questão. A característica física que deve ser observada para a escolha de dois metais, lâmina bimetálica. Olha esse nome.
Na nossa aula hoje, as 3 questões que a gente respondeu, elas estão diretamente relacionadas à lâmina bimetálica. O que é uma lâmina bimetálica? A gente explicou lá no começo, ó. Você pode até voltar aqui um pouquinho para o exemplo da lâmina bimetálica. Ó. Lâmina bimetálica são 2 metais que eu tenho, que quando são submetidos à temperatura, aumento, variação de temperatura, um cresce maior, um vai adquirir um comprimento maior do que o outro. Então, o que pessoal, que leva é uma lâmina bimetálica a aquecer. Aqui na letra A tem dureza, B elasticidade, mas aqui, ó, na outra página tem os outros, que é dilatação térmica, compressibilidade e condutividade térmica. Quem é a resposta, pessoal? Acho que vocês já sabem. A, B, a C, a D ou a E. O que é que leva uma lâmina bimetálica a sofrer variação no seu tamanho? A, B, a C, a D ou a E? A, C. A C. Isso, exatamente. O que leva as lâminas bimetálicas a aumentarem o seu tamanho é a dilatação, tá certo? Dilatação. Eu não sei se vocês sabem o que é dureza, pessoal. Dureza não é o fato que eu levo para mim chegar a quebrar alguma coisa. Ele se relaciona a isso também, mas na física, dureza, pessoal, é a capacidade que um objeto tem em relação a outra de riscar. Por exemplo, se você pegasse um pedacinho de pedra e riscasse e esfregasse ele em um vidro, em um pedaço de vidro, a pedra vai riscar o vidro. Então, significa dizer que a pedra tem uma dureza maior do que o vidro. A física explica dureza metálica ou de materiais existentes na natureza melhor dessa forma, tá certo? Elasticidade é o que ele o que ele consegue se comprimir, até que tamanho, né? E a dilatação é esse fato, essa dilatação térmica, ela está relacionada diretamente com a temperatura. Compressibilidade, que seria compressibilidade? Compressibilidade, pessoal, é a forma com que alguns tipos de materiais na natureza têm de se comprimir, ou seja, diminuir o seu tamanho, tá certo? Então, tem um objeto e ele fica comprimido quando ele é exposto a 2 forças, né? E condutividade térmica é relacionada à questão de energia elétrica, né? No caso, os metais quem são esses melhores condutores, e objetos plásticos, de plástico, madeira, vidro, já não são esses condutores tão bons, ok? Então, pessoal, eu queria mostrar bem aqui para vocês uma coisa que eu não sei se ela vai estar disponível. Eu acredito que sim. É uma informação, como eu já falei, que vocês sabem, tá certo? Ó, lá no Edmodo, eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem, mas às vezes erram. Quando você entra no Edmodo, você não tem suas salas? Nessa sala, ó, você clica no celular, sempre do lado direito, você tem uma informação que é chamada de minigrupo. Cada professor, pessoal, tem sua disciplina, e esses minigrupos é a disciplina de cada professor. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, eu tenho só o meu minigrupo, que é física. Ou seja, para que eu vou ter a sala de matemática do Erialdo? Para que eu vou ter a sala de história? Não tenho necessidade, né? Eu tenho necessidade de trabalhar na minha matéria. Ou seja, então, tudo que eu postar de física, e assim também os outros professores, é para ser dentro da sua sala. Aqui é a minha sala, é o meu espaço de trabalho. Então, quando vocês forem procurar alguma coisa de física, é lá que vocês vão encontrar. É no minigrupo, tá certo? Física, se tiver assim, segundo ano A é a sala todinha de vocês. A sala do segundo ano A é física, matemática, geografia, é tudo.
tá certo? Aqui, pessoal, nessa sala, ó, eu acabei de deixar aqui um negócio bem simples, ó. O que foi que eu deixei aqui, ó? Entrega em 25/8. O que é isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é uma tarefa que eu postei para vocês, que tem o nome, ó, resolução, atividade, aula, dia 18, que é hoje. Ou seja, vocês viram essas questões que eu acabei de responder para vocês? Eu pedi para vocês escreverem no caderno, não foi? Se você tiver já feito essa resolução, se não, não fique nervoso que você tem um vídeo para responder mais tarde. Você vai fazer o quê? Ó? Você vai tirar com o seu celular o print, ou seja, a foto, você tira a foto ainda, não é o print não, você tira a foto do seu caderno. Aqui onde tem, ó, 0 envios, para vocês vai aparecer entregar tarefa, tá certo? Quando vocês forem mandar essa foto, pelo amor de Deus, não mande por aqui não, ó. Alguns de vocês chegam aqui, ó, onde tem inicia uma discussão, tanto no celular como no computador é a mesma coisa. Vocês vêm aqui, iniciam a discussão e taca a foto aí. Não é aqui, pessoal. Não é aí, é aqui, ó. Vocês têm que vir para cá. Aonde eu mandei essa tarefa aqui, ó, onde está a resolução das atividades de aula hoje. Aí você diz, para que você quer isso? Porque isso aqui é meu acompanhamento, quem está participando da aula, quem está resolvendo os exercícios, tá certo? E eu acabei de fazer com vocês. Então, a dificuldade para vocês fazerem isso é 0, né? Porque eu mesmo respondi aqui com vocês, e vocês, se tivessem com o caderno na mão, já está respondido, não é verdade? Então, o que é que você vai fazer? Aqui você vai lá dentro da tarefa, aí tem entregar tarefa. Aí lá dentro você posta a sua foto, tá certo? Porque lá onde tem o local onde eu vou colocar a nota para vocês, tá certo? É lá. Então, façam isso. Se vocês quiserem logo, daqui a alguns minutos, ao término da aula, se você já quiser fazer isso, faça para você não precisar. Como é que eu poderia dizer? Não acumular civis, né, pessoal? Tá certo? Essa era uma informação que eu queria repassar para vocês, pessoal. Por hoje, pessoal, nós vamos concluindo a aula, tá certo? Dá um tempinho aí para vocês irem até a casa de vocês aí, vocês estão em casa, né? Vocês beberem água aí, fazer alguma coisa para vocês entrar nas eletivas, tá certo? Tá bom? A gente já está começando as eletivas, né? Então vocês podem já sair da sala que já a gente vai começar as eletivas, tá certo? Pois até mais, pessoal.